Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido semanalmente aos domingos às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras às 10 horas da noite e é transmitido, como já sabeis, através do canal 49 e também está arquivado na internet. As pessoas interessadas que por acaso não podem ver o canal 49 podem ir ao internet, ao YouTube e escrever as palavras Nossa Fé, Nossa Vida e lá estão os programas. Nós estamos hoje aqui, já é o terceiro domingo que estamos a trabalhar juntos, o Sr. Padre Isaac Menezes, que é bem conhecido da comunidade, como eu já disse a semana passada, e já tinha dito há 2 semanas. Não conhecia o Sr. Padre Menezes, mas foi com muito prazer que já trabalhei consigo e que vamos trabalhar hoje mais uma vez. Bem-vindo, Sr. Padre. É terceiro e último, por agora, por hora. Pois, exatamente. No futuro, quem é que sabe se nos vamos juntar outra vez ou não. Eu já notei que o diácono João Sousa é que faz, como é que eu vou dizer, assinala, é que marca, e ele costuma misturar as pessoas. Sim. A primeira vez que eu cá vim, estive com o diácono João Sousa, depois estive com o Sr. Padre Daniel Ávila, depois com o Sr. Padre Marta, e hoje estou consigo. Então agora só falta com o José Ricardinho. Não sei, vamos ver, mas está bem. Então, já estamos a chegar já estamos no fim do verão, já no dia 14 de setembro. Como é que tem sido este verão para si? Olha, pois como todas as pessoas sabem, isto é filmado um pouco antes. Pois. Assim que, se Deus quiser, neste tempo estou na terceira. Estou na ilha terceira, assim que oxalá que esteja bom tempo para lá. mas aqui, bem, oxalá que não esteja muito quente, porque também é o domingo de Gastinhas, eu acho. É o domingo de Nossa Senhora dos Milagres em Gastinhas, assim que para quem vai lá, oxalá que a festa tenha corrido bem, tenha sido um êxito e que, de certeza, muitos estão talvez a regressar às suas casas. Oxalá que esteja corrido tudo bem. Talvez alguns vão ficar para amanhã para os touros. O senhor não gosta muito de touros? Parece. Eu, por acaso, gosto de touros, mas não vou muita vez. Eu gosto de touros. Gosto dos touros à moda portuguesa. Eu não gosto dos touros à moda do México, quando eles matam os touros. Mas gosto de ver os touros. Especialmente, gosto muito de ver os touros a cavalo. Eu gosto muito de ver os cavalos, porque aqueles cavalos, na verdade, têm uma disciplina e que gosto muito de ver. Sim. E o senhor gosta de touros? Gosto. Mas eu gosto mais dos touros do que os cavalos. Sim? Bem, eu não estava a pensar isso. Porquê gosta mais dos touros que dos cavalos? Olha, eu gosto mais de touros porque... Bem, eu acho que é verdade. Os cavalos têm uma arte, têm uma beleza muito boa. E eu acho que... sem dizer nomes, não é? Mas quando se vê um cavalo muito bem treinado que dá um show em si, só o cavalo, pois. Isso é lindo de ver, não é? Mas agora o touro é diferente, o touro não tem treino, o touro é sempre aquela surpresa, é sempre uma novidade. Eu acho que isso dá sempre dá uma beleza, porque é sempre algo inesperado. É como a vida. A vida, sabe-se lá o que é que vamos encontrar ao virar da esquina. E temos que lidar com o que vem ao virar da esquina. Por isso eu acho que eu gosto muito dos touros e foco-me talvez mais no touro em si. Por isso. E depois também dá mais para discutir qual era o melhor, que não era e coisas assim. Interessante, uma perspectiva interessante que por acaso eu não tinha pensado. A próxima vez que eu vir uma tourada, vou pensar naquilo que acabou de dizer. Talvez que vai lá a Gastinhas amanhã, na segunda-feira. Talvez, não sei. Vai lá, eu ouvi dizer que vem um cavaleiro muito bom do continente, oxalá que ele tenha sorte. Oxalá que corra tudo bem. Eu não vou estar presente, oxalá que eu estou lá na Ilha Terceira. Talvez vá lá à segunda-feira da Serreta, não sei se quando estava lá na Terceira
Chegou aí alguma vez? No seminário não Quando eu deixavam? estava no seminário, não, eles não deixavam nós irmos para a serreta. Nós o que fazíamos era estudar, rezar e caminhar e descascar batatas. Não faziam mais. Não, fazíamos. Depois Mas jogavam futebol. jogávamos ao futebol, E exatamente. jogavam contra as outras freguesias ali ao lado. Pois. Como, por exemplo, o Manuel Borges Intelar, que dizia que gostava muito de jogar lá. Tinha um campo de futebol, não era? Tínhamos exatamente. Tínhamos. Ou falava muito, gostava de ir lá porque tinha balneares, nas outras freguesias não tinham. Pois. E depois para eles era uma festa ir jogar ao seminário. E eles diziam que o seminário tinha uma boa equipa sempre Tinha. e que jogavam muito bem. Tinha uma equipa muito boa e jogavam bem. E também eu estava a brincar quando estava a dizer que nós fazíamos isso. A razão que estava a dizer isso foi uma vez que nós portámos-nos mal. E havia um jogo de futebol muito interessante entre o Real Madrid e uma equipa, não sei se era o Benfica, já não me lembro bem, mas eu sei que em vez deles nos deixarem ir ver o futebol, eles puseram-nos a descascar batatas. E eu nunca mais me esqueci daquela, por isso é que eu falei de descascar batatas. Mas foi um castigo que nós merecemos. E nunca mais esqueci. Nunca mais me esqueci. Foi a cruz que nós tivemos naquela altura, a nossa cruz foi a descascar batatas. Mas, caros amigos, nós podíamos falar muito de todos e descascar batatas, mas não é por isso que nós estamos aqui. Para ir um pouco mais a sério, nós, como dissemos, estamos no dia 14 de setembro e hoje estamos a falar de celebrar a exaltação da Santa Cruz. Olha que nós vamos exaltar uma coisa que às vezes nós não gostamos muito de levar às costas, a Santa Cruz. Todos nós costumamos dizer que nós todos temos uma cruz e, na verdade, se pensarmos, temos uma cruz. Vamos começar por ler a primeira leitura e refletirmos um pouco nessa leitura. Sim, e um pequeno toque, disse que nós não gostamos de levar às costas e até parece que há menos pessoas que até nem sequer gostam de levá-las ao peito. Eu acho que nós repararmos, as pessoas hoje que têm uma cruz ao peito, são menos. E se é cruz, talvez tenha mais possibilidade de ser de ouro do que ser de cobre, como por exemplo a de Santo Padre Francisco, que é de cobre, eu acho que. Pois. Ou de madeira, não é? E até mesmo nas nossas casas. Quantas das nossas casas têm uma cruz na parede, na sala principal? Quantas? Eu acho isso interessante, porque a minha mulher é melhor para isso do que eu. Eu acho interessante que nós, então, por acaso, temos cruz, até mesmo onde tem a campanha, tem uma cruz. E temos uma cruz na rua e ela está a dar cruzes a muitas pessoas. Pois é, mas isso é bonito. Eu acho que isso, o que eu queria dizer é que estamos a exaltar a cruz, aquela cruz que a maior parte das pessoas só não fogem de falar nela, mas nem sequer querem ver. Pois. E quando a cruz, tem muitas pessoas que até não gostam de se tem lá o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Preferem uma cruz sem corpo, um corpo simples, ou seja, uma cruz sem sofrimento. Como talvez aquelas cruzes que nós falamos, que acartamos, mas quando é uma cruz verdadeira, então aí já é outra coisa. Vamos então à leitura. Muito bem. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes sair do Egito para morreres neste deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas e morreram muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que nos afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Portanto, nesta leitura, Sr. Padre, nós temos, em primeiro lugar, as serpentes que mordem os israelitas e causam a morte. Mas, talvez mais importante, temos o símbolo da serpente. Pode dizer às pessoas que nos estão a ver qual é este significado? O que é que significa esta serpente? Sim, e também mais do que isso, porque também nas outras leituras falámos em que perder a vida, isso o que quer dizer? Perder a vida não é simplesmente morrer, e morte não é simplesmente morrer, mas aquela palavra de vida e alma estão ligadas. A alma, eu acho que em latim vida é anima, animado, quer dizer que tem vida. A alma é o que nos dá a vida. Então aí falar da morte e falar na vida não é apenas do corpo, mas sim estamos a falar assim da alma. Então aí, como nesta leitura, esta ideia das serpentes, obviamente que nos faz pensar naquela primeira serpente de Adão e Eva, a que atentou os nossos primeiros pais, mas também a serpente sempre tem aquele sinónimo do pecado, do mal, por causa dessa encarnação do diabo nesse animal. Então aí a serpente vem aí desse sinal de pecado. E talvez, de alguma maneira, é o símbolo de Cristo na cruz, não? Pois é, Ele que se fez pecado para a nossa salvação, tal e qual como esta serpente, que aquela serpente, o símbolo de que os mordiam e que matou a muita gente de Israel, passa a ser o símbolo de esperança, um símbolo de vida. E até mesmo, até nos dias de hoje, o símbolo da medicina é uma serpente enrolhada num poste, basicamente, até os dias de hoje, porque daí é que veio essa ideia. E é tal e qual como, por exemplo, quem é mordido por uma serpente, o remédio é tirado do próprio veneno da serpente. O anti-remédio, não sei como é que se diz, o anti-veneno. Exatamente. E isso também nos quer dizer alguma coisa, quer dizer que o pecado, o seu remédio, também às vezes está encontrado no próprio remédio. Como assim como a cruz nos dá a vida, porque ataca a morte com a morte. Nós vamos continuar a conversa, mas temos que fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto. Pedimos que façais aquilo que tendes a fazer e que volteis dentro de 1 minuto. Muito obrigado. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Boa noite, amigos. Como dissemos e prometemos, dissemos que íamos tirar um pequeno intervalo e que voltaríamos. Cá estamos mais uma vez no canal 49 e, como sabeis, o programa pode ser visto nos domingos à noite às 7 horas da noite e nas terças-feiras às 10 da noite e também está na internet. Hoje, dia 14 de setembro, estamos a celebrar a exaltação da Santa Cruz. E como dizíamos há bocado, às vezes nós não gostamos muito de levar a cruz. Nós fazemos, eu falo por experiência própria, fazemos o possível para que não tenhamos uma cruz muito grande. Embora nós dizemos muitas vezes que cada um tem a sua cruz. Gostei muito da ideia que o Sr. Padre Isaac disse há bocado, estava a falar que não era só a questão de levar a cruz às costas, como é também a questão de, às vezes, de pessoas não querem usar a cruz. E eu estava a partilhar com ele, e vou partilhar porque acho que é uma coisa interessante,
Um exemplo de um senhor que muitas pessoas de Ló conhecem, que é o senhor José Madruga, e eu tenho a certeza que ele não se importa que eu diga, ele teve há anos, foi há 10 anos, teve cancro e tirou 80% do fígado, julgo eu, e 20% dos 2 pulmões, e os doutores pareciam-se que ele que não ia viver, e ele parece estar muito bem e vive bem. Ele é mais novo que eu alguma coisa, mas não é muito. Mas a razão que eu digo isso é o José usa sempre um crucifixo ao peito muito bonito. E até quando nós uma vez fomos aos Açores, uma das nossas noras disse: eu gosto muito daquele crucifixo e gostaria que vocês me trouxessem um crucifixo daqueles Açores. Portanto, o exemplo dele é um exemplo que as outras pessoas veem. Acho que é um exemplo muito interessante. Sim, e também isso talvez é o que é a maior maneira de exaltar a cruz. Estamos aqui a celebrar a exaltação da Santa Cruz. Mas se nós temos vergonha da cruz, se nós temos vergonha de ter uma cruz, como é que a estamos a exaltar? Eu acho que isso também é outra ideia. Falando em histórias, eu antes tinha uma cruz simples, uma cruz muito simples de madeira, mas tinha sempre por dentro da roupa, por dentro da camisa de meia. E por acaso foi na terceira, estava lá um dia naquela Rua de Jesus, que eu só conheço bem lá na praia, e vinha eu para cima e para baixo vinha um grupo, talvez estrangeiros, talvez da base, não sei, agora nem sequer sei qual era o idioma que falavam, mas foi a primeira vez na minha vida que eu vi pessoas muito tatuadas. E não era só tatuados, mas era cabeças rapadas e depois puseram qualquer coisa por dentro da pele e que fazia como 2 cornos, era como 2 cornos debaixo da pele que saía para fora e brincos e tinham uma argola no nariz como quem põe num boi. Vinham assim para a rua abaixo. E eu reparei para eles e disse, mas se aquela gente não tem vergonha ter aquilo na cara, literalmente, não é? Pois. Se eles não têm vergonha de andar daquela maneira, por que é que eu hei de ter vergonha de ter uma cruz dentro de uma camisa de meia? A exaltação, e aí tirei a cruz para fora, e por muito tempo usava uma cruz, mas depois eu a perdi e nunca mais arranjei uma cruz que gostasse. Porque eu gosto de coisas simples, e a maior parte das cruzes são assim mais, coisas simples. Bem, de alguma maneira, isso, a exaltação da cruz passa por coisas assim. Não é só falar da cruz de Cristo e que Cristo morreu na nossa cruz, mas é também exaltar a cruz e falar mais do que da cruz, falar mais do que a nossa cruz. Não é? Como, por exemplo, teve um tempo, que o senhor bem se vai recordar, nos anos 60 e 70, em que muitas das igrejas nem sequer uma cruz tinham. Pois. Não é? Foram por um extremo. Um extremo da doidice, não é? Um extremo da doidice, como doidinhos de São Rafael, a que se portaram. E agora como é que nós podemos ter uma igreja sem cruz? Um Cristo sem cruz? É completamente incompatível com a fé. Eu acho que a Igreja sempre teve a exaltação da cruz, especialmente porque quando Santa Helena foi para a Terra Santa para ver se encontrava, se é ou não é a mesma cruz onde foi crucificado Jesus, não importa. O que importa é a ideia dela de procurar aquela cruz, aquele instrumento que foi utilizado para matar Jesus ou outros, e pegar nela e dizer: nós não temos vergonha de Jesus, nem muito menos como ele morreu, porque sabemos que se não fosse pelo sofrimento da cruz, nós não tínhamos salvação. Eu acho que isso é a melhor maneira sempre de reparar também para os nossos próprios sofrimentos, porque a nossa redenção só acontece pelo sofrimento de Jesus. Então aí o sofrimento tem sentido. E nós vivemos numa época, numa sociedade que diz que o sofrimento não tem sentido e é para ser evitado a todo o custo. Agora, é verdade, nós devemos fazer o melhor para tomar os nossos medicamentos, para não fazer coisas tolas, para não sofrer. Isso não. Mas chegamos a um ponto em que sempre sofremos, em qualquer maneira ou outra.
E em vez de fugir ao sofrimento, e em vez de não ver sentido no sofrimento, nós devemos reparar sempre a cruz. Então aí a cruz de Cristo e Jesus na sua cruz é a melhor maneira para todos nós que sofremos de uma ou de outra maneira, de não desesperarmos com as nossas cruzes. Porque a cruz nunca é engraçada, a cruz nunca é fácil, e se nós não vemos um sentido no sofrimento, então aí talvez, como muitos infelizmente, põem fim à sua cruz de uma maneira que não deviam. Exatamente. Então exaltar a cruz é exaltar muita coisa. É exaltar Jesus e o que fez por nós, e é exaltar o sentido que é a cruz, que nos dá a cruz. Bem, para que isto não acabe, antes de lermos o Evangelho... Temos uma conversa muito boa já acerca disso, mas vamos ler o Evangelho, não é? Está bem. Então o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos. Isto é do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredite nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, esta passagem do Evangelho, pois é uma passagem, uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Não é a conversa completa, é apenas parte, a final parte da conversa, em que Jesus explica, afinal de contas, o amor, tanto amor que Deus teve que enviou o seu Filho ao mundo para que sofresse e para nos salvar. E o Sr. Padre já falou um bocado acerca da cruz. Eu estava para não dizer isto, mas vou dizer, peço perdão, estava a falar acerca da vergonha, não era? Eu ouvi esta história há muito tempo e, por acaso, acho que é apropriado. Foi um lavrador que foi à cidade e foi comer a um restaurante e tinha a sua cruz, e antes de comer tirou o chapéu, pôs no lado, benzeu-se e começou a rezar. E estava ao pé dele uns indivíduos da cidade sentados, começaram a olhar para ele, a rir-se dele estar a rezar e ter a sua cruz, e viraram-se para ele e disseram: mas afinal de contas lá, ó amigo, de onde tu vens, todas as pessoas usam uma cruz e rezam antes de comer? E o homem pensou um bocadinho e disse: não, afinal de contas, nem todos usam uma cruz, nem rezam antes de comer. Os porcos não fazem isso. Portanto, eu acho que às vezes nós temos vergonha de mostrar que, como o Sr. Padre estava a dizer, quando tinha a sua cruz e tinha debaixo da camisola, e vinham os outros que não tinham vergonha de mostrar os tatus que tinham, ou seja o que for. Nós também acho que é uma lição que nós levamos hoje desta exaltação da cruz. Mas também outra coisa que eu acho é esta questão de nós aceitarmos a cruz. Porque, na verdade, nós dizemos sempre: todos nós temos a nossa cruz, e de uma maneira ou outra temos a nossa cruz. Às vezes é doença que nós temos, às vezes é outras pessoas que vivem connosco, que têm doenças e precisam da nossa atenção, mas todos nós temos a nossa cruz. E eu tenho a certeza que o Sr. Padre, na sua vida, que conhece pessoas que são capazes de, na verdade, aceitarem a sua cruz de maneira que são um exemplo para todos nós. Pois é. E a pessoa, falando apenas só quando a cruz é de doença, a pessoa que sabe e aceita a cruz da doença é um doente que até as pessoas gostam de tratar dele. Agora, quando um doente não aceita a sua cruz, muitas vezes
é um doente que não é agradecido, que não reconhece o esforço que se faz por ele. Muitas vezes é um doente que diz coisas que insulta. Então, aceitar a cruz é tão bem, é tão bom, tanto para quem a tem, como aqueles que a rodeiam. Exatamente. E afinal de contas, se nós pensarmos bem, muitas vezes nós vamos levar a cruz, quer queiramos ou não, não é? Se nós temos uma pessoa de que nós temos que ter cuidado, temos que tomar cuidado dessa pessoa, ou se nós temos uma doença, nós vamos sofrer ou vamos fazer isso. Portanto, por que não fazer isso com amor e não fazer isso com a melhor vontade para termos méritos, não é? Eu às vezes gosto muito de pessoas que dizem, olha, eu ofereço o meu sacrifício por esta pessoa ou por aquela pessoa. Eu estava a falar há pouco tempo com uma pessoa que estava a dizer que tem um filho que sofre muito e que esse filho que todos os dias diz, olha, eu hoje vou oferecer o meu sofrimento por esta pessoa ou por aquela pessoa que está a sofrer. E isto é um indivíduo que, não sei, tem talvez 30 anos ou pouco. Portanto, acho que isso é um exemplo para todos nós. Pois é. Pois. Muito bem, eu acho que nós estamos a chegar ao fim. Estamos a chegar perto do fim, exatamente. Mais alguma coisa? Temos Não. apenas mais 1 minuto para dizer qualquer coisa aos nossos... Pois então vou dizer qualquer coisa. Diga. Já acabei de dizer. Já acabou de dizer qualquer coisa. Está bem. Bem, eu quero dizer, Sr. Padre, que gostei muito de trabalhar consigo hoje e nos passados 2 domingos. Foi para mim um prazer estar consigo. O senhor, quando cá chegou, disse que estava muito cansado porque tinha vindo de Los Angeles e tinha subido para ver o sinal de Hollywood, não era? Mas estava cansado, mas não parece estar cansado. Portanto, gostei muito de estar consigo. Caros rádio-ouvintes, nós estamos a terminar o programa. Tivemos a falar acerca da cruz, 2 coisas, talvez 2 ideias. Uma ideia é a questão de nós aceitarmos a cruz e levarmos essa cruz com boa vontade. A outra ideia também é a ideia de nós não termos vergonha de mostrar a cruz naquilo que usamos. Boa noite e obrigado.